2 meses sem jogar, então estou num período de adaptação ainda. Estou fazendo todos os meus esforços para tá apto a jogar quanto antes. Isso a gente vai conversando ali no dia a dia. Eu também tenho feito alguns complementos para acelerar esse processo. Não tem uma data exata e a gente ainda precisa conversar mais sobre isso. Mas eu estou ansioso para o quanto antes poder estrear pelo Corinthians. Vitinho, aqui. Seja bem-vindo, Bianca Molina, TNT Esportes. Vitinho, a gente te conhece, viu o teu começo aqui no futebol brasileiro, mas a gente sabe também que jogadores, especialmente do meio para frente, no decorrer da carreira, muitas vezes eles mudam de posicionamento, de gosto, lado do campo, um pouco mais à frente, mais como segundo atacante. Enfim, queria saber hoje como tu te identificas, se é jogando mais pelo lado direito, pelo lado esquerdo, como um segundo atacante. A gente sabe da tua versatilidade, mas tu te sentes mais confortável a executar qual função nesse time do Corinthians? Obrigada. Boa tarde. Eu me sinto confortável em estar dentro do campo. Eu sei que hoje o Corinthians joga numa função até um pouco diferente que a gente tem acompanhado, né? Normalmente a gente vê as equipes de 4-3-3 e não é assim mais que o Corinthians joga. E eu tive, né, nessa minha última temporada uma rotatividade muito grande de posições. Então, no que for preciso, né, eu vou estar à disposição do Dorival e vou dar o meu melhor em qualquer posição que puder jogar. Boa tarde, Vitinho. Aqui, Vitória Leite, da ESPN, bem-vindo de volta ao Brasil. Você acabou de falar sobre como vocês receberam, né, essa notícia do Yuri, do Memphis, mas eu queria que você falasse pessoalmente, porque, como você disse, você chega esperando, tendo que respeitar uma recuperação física, né, pela falta de tempo sem jogar, e aí acho que os olhos se voltam a você por ser esse fato novo nesse momento em que faltam 2 jogadores importantes. Então, como está sendo para você assimilar isso? E até acho que a torcida já deve ter tido um contato com você nas redes sociais, falando um pouco disso. Como que foi assimilar essa questão? Assim, lógico, não é uma situação tão simples, né? Até porque a gente precisa, né, que eles estejam em campo para o nosso elenco ficar mais qualificado. É normal e, assim, vai gerar muita expectativa de todos para que eu comece a jogar e dê resultado à equipe, mas ao mesmo tempo eu preciso desse tempo para me adaptar e para tá bem, para eu não virar também uma baixa, né? Porque em alguns momentos a gente pode tentar acelerar o processo e isso não ser bom, mas eu estou fazendo todo o meu melhor para o quanto antes estar, né? E teve a questão, né, o carinho que eu recebi do torcedor já, né, da Fiel, desde do furo do Instagram, né, que eu postei lá, a página do Corinthians. Estava muito ansioso, né, para ser divulgado e acabei me excedendo um pouco, mas isso foi bom porque eu recebi um carinho imenso, né, por essa expectativa e essa vontade de estar aqui. Vitinho, Edson Rufino, 105 FM. Quem acompanha a sua carreira sabe da qualidade que você tem, só que nos últimos anos você teve altos e baixos. Quero saber qual o Vitinho que está chegando para defender o Corinthians, o que você pode oferecer para o time dentro de campo. Não é o que a gente espera, né, na nossa carreira, sempre ter os altos e baixos que aconteceram comigo, mas foi numa fase diferente, com coisas diferentes acontecendo na minha vida. Hoje eu estou numa fase muito bem plena, graças a Deus, e muito feliz. Então, eu sei qual é a necessidade que eu preciso entregar aqui. Então, é baseado nisso que eu venho e, assim, não quero me estender em palavras, mas em atitudes quando eu começar a jogar e poder demonstrar tudo que eu posso fazer pelo Corinthians. Vitinho, aqui. Seja bem-vindo, Emanuel Araújo, TV Globo. Eu queria falar sobre os conhecidos que você já tem no elenco, né? O do Souza, Mateuzinho. Eu queria perguntar se eles te deram uma referência antes, o que eles falaram sobre o Corinthians para te apresentar.
Eu tenho um caso até engraçado, né? O Matheus ficou me perguntando muito se eu viria e eu não podia falar nada, né? Então ele tava bem ansioso e desejou que eu viesse, que eu estivesse aqui com ele. Mas eles me receberam de braços abertos e isso facilita muito, né? Tanto ele quanto o Hugo eu vi eles vindo da base, né? E eu tive esse momento de acolhê-los, de poder recebê-los lá. E agora está sendo ao contrário. O Gustavo também é uma pessoa que a gente tem uma relação muito boa e também, né, me recebeu muito bem. Então é bom estar aqui com eles e tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho junto. Boa tarde, Vitinho, tudo bem? João Quer, da Rede TV. Vitinho, esse ano o Corinthians, apesar de ter algumas questões extracampo, políticas, econômicas, o grupo de jogadores não se deixa abalar, nem ser atrapalhado por nada disso. E nas principais decisões contra o Palmeiras, seu maior rival, o time cresceu, o grupo de jogadores foi bem, conseguiu os resultados esperados. Você, desse contato que você já teve com esse elenco, você conseguiu sentir o que eles têm para crescer nesses jogos grandes? Conseguiu sentir o que é ser Corinthians e como que esse grupo se comporta? O que você já sentiu desse grupo? Obrigado. Eu tive, assim, mais contato dentro do CT. A gente não teve muitas atividades, mas eu acompanho o futebol brasileiro, eu acompanho o Corinthians já há bastante tempo e conheço a maioria deles, né? A gente vê pela entrega e atitude, né? São jogadores que querem atingir, né, o seu lugar ao sol, né? Principalmente no Corinthians e no cenário do futebol brasileiro, né? Tem mostrado tanta dedicação. É um time que acabou de ser campeão, né, paulista, então isso demonstra a vontade de vencer e trazer o Corinthians para a vitrine que ele precisa estar. Então, já desde desses contatos que eu tive aqui e pelo que eu já assisti, dá para sentir que é um time que busca muito vencer e alcançar os objetivos do clube. Boa tarde, Vitinho. Aqui Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Em 2013 você teve a oportunidade de jogar com o Seedorf no Botafogo, né? E agora, em 2025, a oportunidade de jogar com o Memphis. Como que está a sua expectativa para jogar com ele? O que você acha que ele pode agregar para você ainda mais na sua carreira? Obrigado. Foi um momento incrível para mim, né? Ter jogado com o Seedorf e agora tá jogando com o Memphis. A expectativa é sempre de jogar com todos, né? Mas quando se trata também de um estrangeiro que vem aqui para o país, né, para conhecer a nossa cultura e conhecer o nosso jogo, é fantástico, é indiscutível, né, falar da qualidade técnica do Memphis. Dentro de campo, a gente vai procurar se entender e eu sei o jogador que ele é, da personalidade que ele é, e o meu trabalho vai ser também colocar ele nessas situações para que ele desenvolva mais o jogo dele e possa fazer muitos gols para nós. Vitinho, tudo bem? Boa tarde. Fábio Lázaro, da Trivela. Você é um cara que passou por times grandes do Brasil, jogou no exterior, já está numa curva de carreira que você já não é mais nenhum menino, já ganhou títulos importantes, ganhou Libertadores, ganhou título brasileiro, ganhou títulos nacionais e internacionais relevantes. O que almeja um jogador desse estágio de carreira, né, que já não é mais um garoto e chega para um clube do tamanho do Corinthians? O que almeja? Que ponto você está na sua carreira? Eu estou no ponto de conquistar mais ainda. E principalmente me identificar com a torcida. Eu vejo uma torcida apaixonada. A Fiel é uma torcida incrível. De todas as oportunidades que eu tive de jogar contra o Corinthians, foi uma das coisas mais loucas que eu já vi. É incrível. Então, primeiramente, trazer títulos para o clube, né? O Corinthians merece estar no topo da tabela dos clubes. Então, e consequentemente ter identificação com o clube e com a torcida. Vitinho, tudo bem? Nina Gagliotti, do SBT. Eu queria voltar no ponto que você fala do seu momento de adaptação. Muitos jogadores vêm do mundo árabe e falam sobre isso aqui. Tem gente que chega voando e tem gente que demora um tempinho para conseguir voltar à sua plenitude física. Uma pergunta
em relação a isso, de como é voltar nesse momento, lá com uma intensidade de jogos, de calendário. Aqui a gente sabe como é, você sabe muito bem como é. E aí, já emendando bem diretamente, se depender de você, no seu estado físico, se você se sente bem para estar entre os relacionados para essa partida de sábado. Eu passei praticamente 2 meses, né, desde a minha última partida. Então, eu tive meu período de descanso e comecei algumas atividades, mas nada em campo, nada com bola. Eu sei do calendário e o ritmo aqui é alucinante, né? Lá na Arábia você tem mais tempo para se recuperar, as viagens não são tão longas, né? Então você tem tempo de se recuperar, de treinar, de preparar para o próximo jogo. E aqui já não é desse jeito, é jogar, se recuperar, jogar de novo. É claro que eu estou na expectativa muito grande de já começar a jogar, mas eu preciso realmente de um tempo e o staff, né, a comissão, né, o clube é muito qualificado para isso. Eles vão me colocar numa condição boa de jogo e eu estou ansioso logo para poder estrear e da melhor maneira possível, com as melhores condições possíveis, né, diante desse cenário que a gente está vivendo hoje. Vitinho aqui, Rafael Jacobucci da Rádio Crack Neto, boa tarde, seja bem-vindo. Com o Dorival Júnior no Flamengo, foram 20 jogos, 2 gols e 6 assistências. Nesta condição, em qual posição ele pode utilizar no Corinthians, fazendo até o comparativo no qual você atuou com ele no Flamengo, e se você já teve uma conversa em relação tática e técnica com o treinador? Obrigado. Com relação à posição, foi como eu falei, né, o Corinthians joga num sistema com 2 atacantes, um meia por trás. Então essas posições são as posições que eu acredito que o professor Dorival, né, tem a intenção de me colocar. Mas ainda não tivemos esse contato, até porque eu estou nessa fase ainda, né, de treinamento, de ritmo, de adquirir essa condição física. Eu tenho certeza que em breve a gente vai conversar mais sobre isso. E assim, eu estou aberto para que ele possa escolher, né? Possa escolher onde eu posso jogar, e vai depender muito também da necessidade do time, né? No jogo, né? No calendário. Então, acho que é isso, é dar tempo ao tempo, estar bem fisicamente e essa questão do campo a gente vai se adaptando, vai desenvolvendo com o passar do tempo. Vitinho, tudo bom? Lucas Bolfer, do canal Alambrado Alvinegro. Pegando um gancho no que você estava falando agora sobre essa questão das posições, uma baixa que o Corinthians teve foi o André Carrilho devido à sua lesão. Você entende que taticamente você também conseguiria contribuir defensivamente ali nessa função dele, que era um meia direita, mas também uma recomposição na parte defensiva? Você entende que o Dorival poderia... Ele já te aproveitava no Flamengo um pouco nessa parte, na hora da defesa. Você entende que você conseguiria também fazer isso para jogar junto com o trio Jim, né? Porque a gente sabe que é um trio que a torcida gosta muito, e se você conseguiria se adaptar para jogar junto com eles. Eu passei o primeiro turno todo do Campeonato Árabe jogando na posição no que o Carrilho está jogando, e foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de jogar, né? No início foi bem difícil, mas com o tempo você vai se adaptando e vai entendendo como é que é jogar na posição, e com o passar dos jogos eu me adaptei bem, terminei jogando primeiro turno inteiro nessa posição. Então já tive essa experiência. Creio que se houver necessidade também posso fazer, né? Eu sei que é uma posição totalmente diferente do que todo mundo está acostumado a me ver jogar, mas eu fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade, né? No início foi um pouco assustador, mas com o tempo e eu sei da minha qualidade, eu consegui desempenhar bem essa função. Então, se houver necessidade do professor Dorival também contar comigo para jogar uma partida como meia, eu também posso fazer essa posição também. Vitinho, tudo bem? Vitor Boni, Jovem Pan aqui. Seja bem-vindo. Obrigado. Você chega no Corinthians num momento em que o clube, fora de campo, também vive um momento turbulento. Né? Situação de impeachment de presidente, agora com uma punição com relação à transferência, não pode registrar novos jogadores, e até por isso o clube correu para que você pudesse ser registrado a tempo antes dessa punição. Foi algo que durante as negociações você chegou a avaliar, ou em nenhum momento essa situação fez diferença para você aceitar a proposta do Corinthians? Não, nenhum momento.
eu estava muito inclinado a voltar para a Arábia e estava bem encaminhado algumas situações já. E aí eu recebi o contato do Fabinho, do presidente. Eu fiquei muito contente, né? Conversei com a minha esposa e nós ficamos muito animados. Eu também tive outras, né, propostas do Brasil, mas a do Corinthians me encheu os olhos pelo clube que é, né? E eu coloquei isso diante de Deus e Ele foi me dando paz e alegria para continuar, né, conversando com eles. E cá estou, né? Deu tudo certo, mas de maneira nenhuma. Acho que isso não influenciou em nada, né? Eu, na verdade, vim saber disso esses dias, no dia da própria eleição. Não sou uma pessoa que está muito na rede social, então não vejo muito essa questão extra-campo. Tento mais assistir os jogos e tudo mais, mas em nenhum momento foi, e, graças a Deus, deu tudo certo e estamos hoje aqui vestindo o manto do Corinthians. Vitinho, tudo bem? Nivaldo Decilo, TV Bandeirantes. Seja bem-vindo. Obrigado. Você já falou de enfrentar o Corinthians e saber a pressão que é o Corinthians. Agora, a mesma torcida que pressiona o adversário também pressiona internamente quando as coisas não funcionam. E no Campeonato Brasileiro, se na Copa do Brasil eliminou o Palmeiras, isso levou a crise para o lado de lá, deu uma estancada aqui. No Campeonato Brasileiro, venceu apenas uma partida. Como é que é para você? O que você está imaginando? Que tipo de pressão e cobrança? E na Arábia, eu creio que é bem diferente disso, é bem mais leve. Como é que você está imaginando traçar um paralelo do que você vivia lá e pode viver aqui, do lado positivo e também dessa pressão? Obrigado. São fatos que a gente avalia antes de tomar uma decisão, com certeza. A gente sabe da expressão que o Corinthians é. A gente sabe dos fiéis apaixonados por esse clube. Entende que o Corinthians e a equipe precisa sempre estar numa posição de competição, né? É claro que, mediante a tudo, a gente pode viver essas fases difíceis e tem que saber viver elas, né? A gente se encontra nela agora. É claro que nós, como jogadores e o clube, né, queremos crescer e estar o mais alto possível na tabela e chegar no final do campeonato, né, com uma arrancada incrível, mas entender